E aí, pessoal, voltei. Sou o professor Everton e nós vamos ter mais uma aula sobre processos de extração de biocombustíveis. Essa é a parte 2. Se você não viu a parte 1, acesse a plataforma AVA, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, e essa aula vai estar lá. É importante você assistir para compreender melhor alguns processos de extração. Vamos lá? Então, na aula passada, nós falamos sobre o processo de extração do etanol. Agora, esse etanol a partir do milho. Então, eu posso ter o etanol sendo produzido a partir do milho. E é muito interessante produzir etanol a partir do milho, porque, olha que interessante, uma tonelada de etanol, ela vai gerar, uma tonelada de milho, perdão, ela vai gerar 400 litros de etanol. 400 litros de etanol. Além de todo o bagaço desse milho gerar uma biomassa. Então, essa biomassa pode ser queimada e ainda pode ser reutilizada. Além do bagaço do milho virar etanol, biocombustível, esse bagaço ele ainda serve para fazer alimentação de porcos, peixes, aves, fazer ração, que é o que a gente conhece. Juntando todo esse pacote, nós temos o que nós chamamos de uma bioenergia, uma energia que foi produzido a partir do milho. Mas, no Brasil, nós produzimos mais etanol da cana, é mais eficiente. O milho, a gente ainda precisa aprimorar alguns processos, mas é importante. Temos aí uma segunda referência para a produção desse etanol. Vamos seguir. O próximo biocombustível, o próximo processo de extração que nós vamos ver é através da cana. Olha só. Então, o etanol sendo produzido através da cana, ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho uma plantação de cana, tá aqui. Essa plantação de cana, ela vai ser colhida, vai passar por uma moagem. Essa moagem, ela vai gerar um líquido e além de um líquido, que é o suco da cana, que é o melaço, esse bagaço, ele também gera uma biomassa. Então, como o etanol do milho também gera biomassa, o etanol da cana, ele também vai gerar essa biomassa. Aí, esse líquido, ele vai passar por um processo de hidrólise, ou seja, a água vai quebrar essas moléculas aqui no tanque de número 3. Essa hidrólise vai ser convertida para uma fermentação. Então, algumas bactérias vão interagir e vão fermentar esse líquido, esse caldo de cana, e a partir dessa fermentação nós vamos fazer um processo de destilação, que é justamente a separação do álcool no caldo de cana. E aí nós temos então a produção do nosso etanol aqui no último tanque, a partir da cana-de-açúcar. Hoje, nós temos uma facilidade maior de produzir o etanol a partir da cana-de-açúcar. Por quê? Ela é mais fácil de ser plantada e os processos são mais simples do que o etanol a partir do milho. Perfeito? Então, olha só. Na próxima tela, nós vamos ter aqui o processo de produção do carvão vegetal. Esse carvão vegetal é muito comum nós confundirmos o que é carvão vegetal e o que é carvão mineral. O carvão vegetal é muito simples de ser percebido. O carvão vegetal é aquele carvão que a gente compra ali no comércio do nosso bairro para assar uma carne no final de semana, para queimar. Aquele carvão que os nossos avós, os nossos bisavós, ou até mesmo nossos pais produzem, que é o carvão obtido a partir da carbonização da madeira. Então, eu peguei uma madeira, vou fazer o processo de carbonização dessa madeira, eu vou ter o carvão vegetal. Algumas características desse carvão vegetal, olha só. Então, o carvão vegetal, ele é obtido a partir da carbonização da madeira, como eu já falei. Então, nós vamos pegar ali uma matéria orgânica, queimar essa matéria orgânica. O Brasil, isso é curiosidade, o Brasil, ele é o maior produtor do mundo de carvão vegetal. Então, há relatos, no Brasil de outras questões políticas, socioambientais, de escravização, de trabalho desumano, para essa produção de carvão vegetal, mas aí é um outro viés, aí a gente vai para a sociologia, a gente vai para a história, mas o Brasil, ele é o maior produtor de carvão vegetal. E esse carvão vegetal, ele é utilizado em siderurgias e em metalurgias para fazer energia. Antigamente,
o carvão vegetal ele era muito usado para fazer transporte das ferrovias, para fazer o processo de combustão dos navios. Então, muito antigamente, o carvão vegetal ele era utilizado principalmente em navios e trens, né? E aí, se a gente for desenhar um trem, por exemplo, a gente vai desenhar uma fumacinha saindo lá em cima, né? Então, tudo aquilo era o carvão vegetal que era queimado, produto orgânico produzido ali a partir da carbonização da madeira. Lembra que nós estamos falando de biocombustível. E o carvão vegetal ele entra como um biocombustível porque ele é madeira. Eu planto uma árvore, corto essa árvore, vou produzir carvão, planto outra árvore e assim vai. Mas é claro, né, pessoal, que tudo em excesso é prejudicial. No Brasil, a maior produção de carvão vegetal ela é feita de maneira desorganizada, não ocorre um reflorestamento, por exemplo. Então, nós temos ali um processo de desmatamento também sendo ocasionado pela produção de carvão vegetal no Brasil. O próximo biocombustível, ele é o carvão mineral. Qual é a diferença entre carvão vegetal e carvão mineral? O carvão mineral, ele é uma rocha sedimentar, também é matéria orgânica, que é uma decomposição de matéria orgânica ali em altas temperaturas, né, em alta pressão. Essa matéria orgânica vai sofrer ação de bactérias e eu preciso ter uma alta pressão e uma alta temperatura para encontrar esse carvão mineral. Uma curiosidade, né, para você se situar onde eu tenho carvão vegetal e onde eu tenho carvão mineral. Mineral é se lembrar de mina, né? O carvão mineral ele é encontrado em minas, ele é no subsolo, ele precisa ser escavado. O carvão vegetal não, queimou a madeira ali, a carbonização da madeira vai gerar o carvão vegetal, perfeito? Próximo combustível é o gás natural. O gás natural, pessoal, ele também é uma mistura de hidrocarbonetos, basicamente metano e etano, como vocês podem acompanhar aqui na tela. Então eu tenho o metano, que é o CH4, e eu tenho o etano, que é o C2H3. Também é uma decomposição de matéria orgânica, e esse cara, hoje, no Brasil, ele é usado como GNV. O que é GNV? Gás natural veicular. Então, o gás natural, ele pode ser chamado também de GNV, que é gás natural veicular. Sabe aquelas notícias que a gente vê no jornal? O cara foi abastecer o carro explodiu, aqueles cilindros amarelos, né? Ó, aqueles na tela, tá vendo? Aqueles cilindros amarelos que ficam lá no bagageiro dos automóveis, às vezes explode. É o gás natural, é o metano, é o GNV, gás natural veicular, perfeito? O próximo biocombustível que nós temos aqui é o gás metano. Esse gás metano, ele também pode ser encontrado através de matéria orgânica, né? Sedimentação, rejeitos, fezes de animais, de porcos. Eu vou ter a produção também desse gás metano. Rejeito de lixo, de matéria orgânica, e é uma maneira de produzir esse gás metano. Tudo bem, pessoal? Nós falamos hoje sobre processos de extração de biocombustíveis, falamos de etanol da cana, etanol do milho, falamos do carvão vegetal, do carvão mineral, do gás natural veicular. Então, nós comentamos sobre alguns processos de extração desses biocombustíveis. Espero que você tenha curtido essa aula, que você tenha gostado dessa aula. Se precisar, reassista, pausa o vídeo, volta. Beleza, gente? Então, obrigado por me acompanhar até aqui. Essa é a nossa aula de hoje e até a próxima.